Fala galera, eu sou o Biga Biga e hoje vamos falar a loucura que foi o capítulo 1150 de One Piece, Magia e Mu, Deuses e Demônios, ou será que é outra coisa? Tudo isso e muito mais nesse review completo de One Piece 1150 Dome Reverse. Mas antes, se você gosta de conteúdo de anime e mangá, se inscreve no canal pra dar aquela moral, tapa no like e bora! Começando rapidamente pela história de capa, bastou eu falar no review anterior que a história de capa não tava chegando ao fim, que o Oda foi lá e colocou que a peregrinação acabou. Brincadeiras à parte, Yamato cumpre sua promessa a Kinemon e devolve a espada do Yasui pro templo de Ema, lá em Akumai. Obviamente a história ainda não acabou, porque não foi o capítulo final, né? Foi só a peregrinação que foi concluída, então provavelmente Yamato ainda vai passar ali na última região que ainda falta pra passar, que é Ringo, voltar pra capital das flores, e muita coisa ainda pode ser revelada e muita coisa ainda pode acontecer. A Uchi tá ali segurando o Amigaça que a Tama deu pro Kawamatsu, então eles devem se encontrar ainda, sem contar outras possíveis aparições. E o destaque aqui vai de novo pra capa, né, que dessa vez a gente vê o lado do Page One, que também tem o símbolo do sol, como eu falei no capítulo anterior, que a Uchi aparece lá com a capa onde a Umbreira tem o símbolo do sol, é a mesma capa. Também achei legal ver a Uchi usando espada aqui, significa que ela tá seguindo aí, quem sabe, um caminho de espadachim pra se tornar um samurai. Antes ela usava uma clava e, claro, sua fruta, né, que é poderosíssima. Então, mais uma vez, confirmando os novos bainha vermelha aí, os novos samurais do país de Wano, que vão se tornar a guarda pessoal do Momonosuke. O capítulo se inicia com uma página dupla onde a gente vê ali os gigantes que tinham ido ao resgate das crianças. Eles encontram elas e Kron lidera a fila, já gritando ao longe que seu pai, Scopper Gaban, caiu do galho rumo ao submundo. E no horizonte, a gente consegue ver alguns raios negros de Haki, e um dos gigantes ali observa, ela está flutuando. Um dos gigantes que estava ali, que é o dono da taberna, tenta encostar em uma das crianças e acaba levando meio que um choque ali, caindo para trás, como se existisse uma barreira em volta das crianças. O gigante cai de dor, causando confusão para os gigantes que estão ali em volta e chamando a atenção de Imunko, que é Imu com a Gunko, né? Os raios negros de Haki estralam por todo o país de Elbaf. A gente consegue ver os gigantes, as crianças todos desmaiando, e dá pra ver que esse poder imenso chega além do castelo de Aurost e... uau! Imu mostra para que veio e, usando esse nível de Haki, mostra sua soberba em usar um poder avassalador desse jeito com pessoas comuns e mostra seu potencial contra inimigos mais fortes. E aqui a gente já pode observar algumas coisas. No quadrinho onde as crianças aparecem ali logo de cara, a gente não consegue ver aquela linha, né, a seta do poder da Gunko que faz com que as crianças andem em uma certa direção. Nem mesmo no quadrinho maior, onde aparece de uma perspectiva mais de longe, quando os raios de Haki se espalham, a gente também não consegue ver. O que é estranho, porque a gente tem visto essa linha todo o tempo, desde que as crianças foram sequestradas, ela sempre aparece de fundo ali de alguma forma. Pode ter sido um erro, né, alguém esqueceu de desenhar ali. Eu nem tinha, na verdade, observado de cara quando eu li o capítulo, mas eu fiquei curioso porque mais pra frente no capítulo, o Imu contacta, né, o Somers e pede para que ele cuide das crianças, né, da fila ali da escolta das crianças. Sem contar que quando o dono da taverna tenta encostar no Kron e cai no chão, aí você pergunta o que aconteceu. Então achei meio curioso, porque o que eu esperava, até de forma óbvia, é que Imu conseguisse usar os poderes da fruta da Gunko tranquilamente, até porque a Akuma no Mi tá vinculada ao corpo. E não me entendam mal, eu acho que Imu consegue usar os poderes da fruta da seta. Tanto que a gente vê o rabo de seta depois, né? Que é obviamente do poder da Gunko. Mas uma coisa que eu pensei é que é provável que Imu não tenha o controle que a Gunko tem sobre a fruta. Meio que faria sentido também, porque a Gunko é a usuária original. Vocês acham que é viagem demais ou só esqueceram de desenhar lá e é isso aí? O capítulo segue com mais uma página dupla que a gente consegue ver os efeitos do Haki de Imu perante Elbaf. Dory, Brog e Jaru sentem a presença esmagadora que é o soberano, enquanto Imunko usa um dos círculos mágicos para summonar duas bocas de canhão para disparar contra alguns dos gigantes que conseguiram sustentar o seu Haki. Temos então uma visão completa: asas de um morcego, um tridente, olhos assustadores e um rabo de seta. Eis Imunko, aquela que atormenta a terra das guerras. Que painel imponente e ameaçador. Imunko usa ali seus poderes de telepatia para entrar em contato com Kirihan, exigindo que ele use seus poderes para acabar com qualquer tipo de resistência, e pergunta a ele se esse é o máximo que suas criaturas conseguem fazer. O Cavaleiro Sagrado responde que existem vários buracos de pesadelos espalhados por Elbaf que fazem com que a todo momento novos pesadelos sejam spawnados com base no que as pessoas têm medo, sem contar que essas criaturas desconhecem o conceito da morte, então a qualquer momento ele dá as ordens
e elas voltam à vida. Muita coisa interessante nessa página. A gente começa a ver os poderes de Mu através dos círculos mágicos, e com este a gente ganhou uma explicação dos poderes do Kirihan, que, modéstia à parte, são super roubados, né? E pra mim já indica que os Cavaleiros Sagrados eles precisam ser eliminados de Elbaf ali a qualquer custo, porque senão a batalha fica infinita, né? A qualquer momento o Kirihan pode estalar os dedos e trazer de volta ali os pesadelos. E sobre o visual da Imunco e seus poderes, eu vou falar um pouco mais pra frente no vídeo. Eu vou separar o vídeo em capítulos no YouTube, então quando você passar o mouse aqui na barrinha, você vai conseguir ver onde tá cada explicação. Então mais pra frente, pra não precisar ficar indo e voltando e indo nos poderes, vou falar sobre eles todos de uma vez. Mas já adianto aqui, como eu falei, eu acredito que esse rabo de seta vem dos poderes da Gunko, já que lá no final do capítulo, quando a gente vê os gigantes corrompidos, eles não possuem rabos de seta nem nada do tipo. Então não acho que esse rabo seja uma característica do design de Imu, mas sim da Gunko, diferente das asas. Pelo menos eu tive essa impressão. Na página seguinte, a gente vê o grupo dos Chapéus de Palha, que tá ali com a Nami, o Sop, o Jinbei e tudo mais, observando o Sombers voltando à vida e se regenerando. Imu entra em contato com o Sombers e pede para que ele guie a fila das crianças, e o Sop fica muito surpreso que o Cavaleiro Sagrado ainda continua vivo, mesmo depois de toda a luta com o Skoppergaban e com ele sendo literalmente cortado no meio. E o Jinbei nota que existe algo diferente com aquela garota que era uma Cavaleira Sagrada. Robin se pergunta onde está Luffy, a Cavalaria e o resto da rapaziada, enquanto Nami e o Brook explicam que estão lá de rolê no submundo. E aqui a gente tem um quadrinho bem interessante da Robin tentando se soltar dos espinhos do Sommers e dizendo que não vai ficar parada para ser capturada, ela vai resistir. Robin novamente colocando pra moer aí nessa parada, ela que não tá parada e tá ativa no arco, mas enfatiza uma das maiores críticas aí dos fãs de One Piece em relação à obra, que é a falta de desenvolvimento dos Chapéus de Palha. Eu pessoalmente acho realmente que de vez em quando parece que falta um certo desenvolvimento, principalmente em relação à batalha, mas acho que não seja algo que seja 100% crítico, e às vezes até o pessoal pesa demais em relação a isso, até porque cada um dos Chapéus de Palha tem um objetivo diferente, e nem é a maioria dos Chapéus de Palha que tem como objetivo algo que esteja relacionado à batalha. Tipo Robin, Nami, Chopper, o Brook e até mesmo o Frank são personagens que não estão nesse foco. Inclusive acho que deveria ter mais tipos de desenvolvimento que não sejam de batalha. Claro que de vez em quando um hackzinho ali faria toda a diferença na série, principalmente o Frank, né, que tem sido um bom lutador durante os arcos e tem derrotado inimigos bem poderosos pra um cara que não tem haki, né? E é como o Zoro falou lá em Punk Hazard, agora eles estão no novo mundo, não dá pra ficar também dando mole sempre, porque tudo vai ser sempre muito perigoso e eles têm que meio que seguir numa barra de nível compatível ali com o resto da rapaziada, pelo menos pra se defender. Porque muito que eu vejo do pessoal na internet, como eu falei, é o pessoal falando que eles não são desenvolvidos porque eles não lutam, não sei o que, e eu acho até errado isso, porque a luta não é o único desenvolvimento que o Oda pode dar pra um personagem. Tipo, esse mínimo de passado que a gente viu do Brook nesse arco, que foi totalmente inesperado, já foi um desenvolvimento pra ele. Então não é necessário batalhas e treinamentos pra que eles sejam desenvolvidos. Agora, Jinbei e principalmente o Sop, aí sim, são personagens que eu acredito que merecem um desenvolvimento melhor em relação a esse ponto de batalha. O Jinbei, eu vou até dar uma passada de pano aí, né, por causa que a Gunko chegou ali meio que surpresa e acabou enfrentando ele e ele ficou preso. E o Sop, a gente meio que já tem alguns bons arcos que a gente vê que tá decaindo. O pessoal até compara um pouco com pré-time skip, que ele lutou contra o Luffy, tinha uma certa coragem a mais, e agora depois do Novo Mundo ele não tá mostrando essa coragem que ele começou a desenvolver antes. E esse é o momento perfeito que todo mundo tava esperando. Estamos em Elbaf, a Terra das Guerras, o lugar onde o Sop sempre quis chegar. E como eu falei no último capítulo, as batalhas meio que já estão setadas, pelo menos pra mim, tipo Luffy versus Imunco, Zoro versus Kirihan e Sommers versus Sanji. Eu me perguntava, e o Sop, o que vai fazer o Sop? Mas o final do capítulo meio que nos deu a resposta. O capítulo segue com um quadrinho do Sommers se regenerando e conversando com o Imu, e Imu o questiona, perguntando pra ele com quem eles vão negociar as crianças. Enquanto no pensamento do Cavaleiro Sagrado passa a raiva que foi o Skoppergaban ter ferido ele. O que me deu um estalo, uma ideia que eu achei curiosa. Ficou evidente que, diferente do capítulo 1146, quando o Sop explode a Gun, que ela simplesmente se regenera, aqui Skoppergaban acertou o Sommers
feriu ele e fez ele sentir dor. Ou seja, mesmo com um corpo imortal ali, ele se regenerando e tudo mais, os golpes do Gaban feriram ele. E lembra quando eu falei, quando os Cavaleiros Sagrados chegaram em Elbaf, sobre o Círculo Mágico? Eu tinha comentado que passar pelo abismo, pelo Círculo Mágico, era um dos tipos de condição para fazer com que os poderes de Imu funcionassem neles. E foi justamente o que a gente viu nesse capítulo mais pra frente com Dory e o Brog. Eles ficaram sobre o círculo e Imu usou uma das suas habilidades sobre eles. Eu acho que Imu tem diferentes tipos de poderes que ele pode fazer com as pessoas ali, mas ambos funcionam através dos círculos e precisam dos círculos para que eles funcionem. Porque diferente dos gigantes, os Cavaleiros Sagrados não viraram demônios usando o círculo, mas eles ganharam os poderes da imortalidade. Ou seja, eles adquirem a imortalidade através de outro poder. E aí que entra o Haki. Hipoteticamente falando, eu imagino aqui, já mais dando uma teorizada, que o Haki faz com que os poderes de Imu tenham algum tipo de interferência na hora do golpe, coisa assim. Bem parecido com o que é contra uma fruta Logia. Se você usar um golpe normal, ele simplesmente vai voltar ao seu estado original. A gente viu isso com o Ace e da mesma forma viu isso com o Agunco lá contra o Sop. Então um golpe de Haki impede que ele consiga voltar, fazendo ali ele sentir dor e interferindo nos poderes de Imu. Faz sentido, não faz? Inclusive, já falei isso aqui algumas vezes, e eu acho que quando eles forem derrotados completamente, eles vão acabar voltando como aconteceu com os Gorosei lá em Egghead. O Haki vai fazer com que o corpo deles ali se desintegre, fazendo com que volte para a marca do abismo, teletransportando eles de volta da onde eles estavam, no caso, Marijoa, que é justamente o lugar onde Imu quer que eles estejam. Então meio que vai casar para os dois lados. Eles vão sair de Elbaf derrotados, mas vão acabar caindo na Terra Sagrada. E lembrando, como eu bem observei lá no capítulo 1139, quando os Chapéus de Palha ali, o Luffy, os Zoro e a Nami chegam no castelo de Aurust, eles encontram o círculo mágico lá do abismo no chão, que se manteve no chão mesmo após o teletransporte. Eu ainda vou falar do capítulo 1139 um pouco mais na frente, porque eu dei uma cravada de leve lá. Agora a questão que fica é, será que Imu também sofre com esses golpes, já que a gente viu lá com os Gorosei, quando eles foram desintegrados pelo Super Haki de Joy Boy, que ele ficou meio que em choque ali, ficou fora de si, como se ele tivesse sofrido o ataque? Enfim, no quadrinho seguinte vemos Imunco frente a Dory, o Oni azul, e Brog, o Oni vermelho. Suas alcunhas são pronunciadas e o comandante supremo desse mundo ordena que eles se tornem os novos reis de Elbaf. Dory em fúria agarra Imunco com uma de suas mãos, o apertando e pede para que seus companheiros sigam em frente, enquanto culpa ela por tudo o que está acontecendo. Já Imu, como se não fosse nada, apenas ordena que Dory vá atrás de Jarul da Montanha Barbada, arranque sua cabeça e proclame-se como o novo rei de Elbaf. Tudo isso enquanto invoca um livro mágico em suas mãos, um grimório, e a partir do livro surgem uma pistola de pederneira de cano duplo e a maior arma contra Dory, uma adaga. O Oni Azul diz que Imunco não é quem decide o que acontece em seu país, mas de forma fria ela responde que nunca havia pedido nada, pois esta foi uma ordem. E em um belo quadrinho, Imu mostra como Ben Beckman arrancou o braço de Kid e concede a Dory o poder do maligno, estourando seu braço esquerdo com um tiro. Aqui as coisas começam a ficar mais intensas. Imu estoura literalmente o braço do Brog com um tiro, arranca ele, que eu achei bem foda na verdade, e em seguida Imu diz algumas coisas bem interessantes enquanto lança um de seus feitiços. Em troca de uma parcela do seu tempo de vida, eu te entrego um corpo imortal e uma força sobrenatural sobre a dominância de Mu. Mais uma vez referindo a si mesmo como Mu, sem Wi, sem Imu, só apenas Mu. Nem a lógica nem o senso comum serão capazes de te derrotar. Ou seja, será que vai ser preciso algum poder ridículo para isso? Então Imu diz que os demônios são a verdadeira forma de vida. Será que essa é mais uma das novas raças do mundo de One Piece? Um círculo mágico aparece embaixo de Dory e ele começa a afundar, e mais uma vez um feitiço é lançado, esse que dá nome ao capítulo Domi Reverse, a dominação sombria. Dory é girado ao meio e, ao se levantar, vemos dentes caninos longos e pontudos, asas de morcego, olhos vazios, um tamanho enorme, tal qual Ors, e um braço flutuante. Ele se sente invencível e começa a atacar os seus companheiros, e quando menos se espera, seu parceiro Dory e outros membros dos piratas guerreiros gigantes começam a se transformar em demônios também, como seus capitães. Um a um são girados em círculos mágicos. Nada mal. Então este é o poder de Elbaf.
E que página dupla temos aqui. Eu tenho falado nos reviews como a arte desse arco tá muito boa, e diga-se de passagem como as páginas duplas, principalmente as finais, estão muito boas. Tem, sei lá, uns 15 capítulos desde a aparição do Loki, e é só pedrada atrás de pedrada. Bom, o capítulo finaliza com o Imunco dizendo que não vai destruir Elbaf, porque é uma terra que está destinada a ser governada. Um tópico que a gente conversou bastante no meu review do capítulo 1146, quando Agunco fala sobre a importância dos gigantes. Eu fiz uma baita pesquisa sobre a importância dos gigantes na mitologia nórdica aqui no nosso mundo real, e lá nesse vídeo tem vários paralelos bem interessantes. Essa parte em específico, então, recomendo demais que vocês vão lá dar uma conferida. Enfim, é curioso como tudo isso tá rolando justamente agora, e pra mim parece que Imu tá tentando fazer de forma forçada a conclusão de alguma profecia. Eu falei muito sobre isso lá no vídeo, e eu acho que tem a ver com o mural de Elbaf que a gente viu lá no 1138, meio que como se existisse alguma importância o lado em que os gigantes vão ficar, e enfim, muitos outros pontos. E claro, sem dúvida nenhuma, o porquê ele tá fazendo isso agora é justamente o surgimento de Nika, que precede aí as tempestades. Bem curiosa essa fala de Imu aqui, e lá no quadrinho final a gente vê o Jaru dizendo que vai peitar o Dor e o Brog, porque gigante guerreiro de verdade não foge. Logo o Jaru, que a gente vem criticando aí durante os últimos capítulos, né? Ele que é o suspeito número 1 em matar o Rei Harold, dizendo uma parada dessa, dando a maior pinta como se ele fosse um guerreiro honrado. Mas agora, vamos ao visual e aos poderes de Imu. Certo, Imu dá as caras em Elbaf e possui Agunco, algo totalmente inesperado, e que eu imagino que tenha sido por causa da marca do abismo, que o Kirihan comenta lá no capítulo em que ele aparece a primeira vez, e Agunco parece irritada com ele ao dizer isso. Vale lembrar também que foi Agunco que meio que fez com que o círculo mágico que spawnou o Sommers e o Kirihan aparecesse. Ela bota lá a mãozinha pra fora da manga lá do casaco dela, e a marca de teletransporte aparece. Agora Imu fica com essa aparência de demônio aí que ela apareceu, coisa que não é tão comum assim em One Piece, mas que dá pra gente comparar com as outras raças aladas do mundo de One Piece, né, como os Lunários, os Shandians, os Skypians, que possuem asas também, só que asas penadas. Aqui Imunco aparece com asas de morcego, e essas asas não são asas aparentemente físicas, né, parece que vem através do poder de Mu, já que Agunco não parecia ter asas antes, e essas asas aí apareceram. O rabo de seta até que meio que se justifica com os poderes da Agunco, mas as asas não. E tem esse tridente também que eu imagino que tenha sido summonado, que tenha aparecido junto com os poderes de Imu, mas que é algo que é totalmente factível de se fazer com os poderes da seta também. É um design bem direto ao ponto, né? Pelo menos eu não imaginava que fosse algo assim. O Oda costuma dar uma subvertida nas coisas, normalmente com esse tipo de situação, né? Nunca que eu imaginar que ele mostraria um demônio quase que literal como é representado no nosso mundo. Dá até pra gente pegar como exemplo o Nika, que é um deus do mundo de One Piece e que não tem nada de nenhum outro deus que tem no nosso mundo. Conceitos, mas visualmente não. E é óbvio também a referência máxima lá do painel do 1138, que eu já comentei aqui, em que a gente consegue ver o Mega Demonião lá segurando um sol, que eu imagino que seja assim Imu, que fica ali do lado esquerdo do painel. A gente tem também, mais pro lado direito, um dragão cuspindo fogo, mas lá no meu primeiríssimo vídeo, um review do capítulo 1138, eu levanto ali uma das possibilidades desse demonião gigante ser Imu, e aparentemente eu acertei, né? Quem diria? Logo no meu primeiro vídeo. Diferente de muita gente que apontou Imu ser aquele reizinho que fica em cima de Zunisha lá no painel. Então, recomendo também que vocês deem uma olhada lá depois. Tem várias ideias bacanas sobre o Harley e sobre o que pode representar o painel. Agora, em relação aos poderes de Imu. Primeiro, esse super haki do rei Wi-Fi aí que ele apareceu, que me lembrou muito o final de Wano, quando o Shanks aparece e interfere lá na luta contra o Aramaki, no sentido de distância mesmo, porque a distância que esse haki do rei de Imu tá alcançando é simplesmente absurda, né? Porque fora do proporcional o país de Elbaf, e tá indo muito longe. Dá pra gente comparar também com o de Joy Boy no final de Egghead, que foi bem longe também, mas aqui eu achei um pouco fora da curva. E é sempre bom lembrar que o haki do rei é uma habilidade rara dentro do mundo de One Piece, que poucas pessoas possuem e que tá muito vinculada a essa sina de grandeza, né? Então é um poder digno sim do rei do mundo, e é o rei do mundo que quer mais, né? Mostra aí a ambição que tem Imu. Agora, sobre os círculos mágicos, né? Ele usa para teletransportar a princípio, assim como ele fez com o canhão lá para atingir os gigantes, com os cavaleiros sagrados e com o Gorosei em Egghead. Eu imagino que seja o mesmo poder de teletransportar
teletransporte, esse círculo aí para todos eles. Diferente do que aconteceu com o livro, por exemplo, que ela summona ali sem usar um círculo mágico. Então antes, quando ela usava o círculo mágico, parece ser uma parada meio Doutor Estranho, né? Abre ali o círculo e leva uma coisa de um ponto até outro. Mas aqui no livro parece mais com uma dimensão de bolso, por assim dizer, uma outra dimensão em que ela consegue puxar alguns objetos, como é o caso, sei lá, do mundo dos espelhos lá, que a gente vê em Whole Cake. Então parece ser esse tipo de poder, que abre uma dimensão onde ela consegue puxar esse livro, esse grimório. Ele que é mais um dos poderes aí que parece ser necessário para cumprir algumas etapas para ter um poder mais poderoso e ter acesso a outros tipos de poderes também. Como eu disse antes, né, um grimório, né, que são esses livros mágicos que possuem magias e feitiçarias diferentes, como a gente vê em outras séries, e foi com ele que ela summonou essa pistola de cano duplo e essa adaga, que serviu para fazer um pacto com Dory, no caso um pacto forçado, o que fica evidente quando ela atira no braço do Brog e fala que concedeu a ele o poder do maligno. Então esse tiro é bem provável que seja uma condição para fazer o pacto, ou pelo menos o pacto forçado. E agora que essa condição foi liberada, ela usa um dos círculos mágicos para realizar o pacto e conceder ao Brog um corpo imortal e uma força estrondosa em troca do tempo de sua vida, e que ele obedeça a ela, né? E por fim ela finaliza usando o Dome Reverse, que é o que dá o nome ao capítulo, fazendo com que o Brog se transforme de vez em um demônio, como se fosse um Dory alternativo. Então meio que foram 3 etapas aí. Com o livro ela consegue realizar pactos diferentes, ela usa as armas para criar uma condição forçada. Com o primeiro círculo ela meio que transcreve, passa as ordens ali do que acontece com ele, e no último ela usa o Dome Reverse para concretizar o pacto. No meio disso tudo, o Imunco fala ali, né, que os demônios são a verdadeira forma de vida, o que abre brecha para muita teoria aí, né? Seriam eles uma raça diferente, os povos originais desse mundo, a gente tem os deuses, né, como Nika, os 4 deuses de Skypiea, então consequentemente a gente teria também demônios, né? Então fica meio ambíguo aí, a gente não sabe exatamente o que é esse povo, provavelmente coisas relacionadas ao primeiro mundo. Bom, em seguida o Brog também é afetado, a gente não vê como, e os gigantes que ficam entre eles, começa a surgir ali os círculos mágicos, e eles também são afetados. Como tudo isso aconteceu, o Oda não teria enfatizado que eles terem ficado próximo do Dory e do Brog ali foi uma das condições para que eles fossem afetados também. Agora uma explicação sobre os poderes de Mu. É um sistema novo de poder no mundo de One Piece? Agora tem magia? Bom, até esse momento da história a gente não teve praticamente nenhuma menção à magia na história. Eu, pessoalmente, prefiro que não seja, sendo bem sincero. Acho que seria uma forma até meio preguiçosa de explicar, é magia e agora tem magia aí. Eu imagino que vá ter uma explicação pra esse tipo de magia, porque de certa forma o mundo de One Piece é um mundo mágico, né? As pessoas esticam, voam, tacam fogo, viram fogo. Isso aí, eles falam que é tecnologia, mas é uma magia encoberta de tecnologia, por assim dizer. Então eu imagino que Mu seja o mesmo tipo de poder ali. Parece magia, mas tem uma certa justificativa dentro desse mundo que é tecnologia. Então eu não acho que seja um sistema novo, até porque não precisaria. O Oda se deu o trabalho de explicar as maluquices desse mundo através da ciência, então meio que é isso, não tem por que fazer de outro jeito. A gente já teve menções a círculos mágicos e a demônios antes no mundo de One Piece. O mais evidente, claro, é com Brook lá durante o período do time skip, e mais recentemente no capítulo 1139, com a Nami comentando lá sobre o círculo mágico no castelo. Bom, eu pessoalmente prefiro que seja uma Akuma no Mi, inclusive seria interessante alguns conceitos que eu vi aí, por exemplo, que seria a Akuma no Mi original, a Akuma no Mi do Imu, ou então que o mito que o diabo dentro da fruta surgiu a partir de Imu, ou então que se por acaso fosse a fruta original, a humanidade se juntou ali e criou a ciência para combater esse mal através das frutas, e coisas relativas ao primeiro mundo, como eu disse antes. Quem sabe até a gente não possa ter alguma explicação lá na instalação científica de Elbaf que a gente viu recentemente. Vale lembrar também que o Sabo, quando ele viu os Gorosei lá em Marijoa, quando o Cobra morreu, Imu também se transforma junto com os Gorosei em alguma forma animal ali, então o Imu tem uma forma yokai, monstro, como os Gorosei. Uma coisa engraçada que eu achei curiosa também sobre o livro de Imu, o Grimório, é que justamente Imu corre atrás de destruir os livros do mundo, né? E é justamente isso que dá poder a ele. Então, se realmente for uma Akuma no Mi, eu imagino que sejam a Zoan mitológica dessas brabas, porque é a que tem mais extensão em poderes diferentes e tudo mais, porque realmente tá muito quebrado, tem muitos poderes diferentes que fazem coisas diferentes, e eu imagino também
também que seja algo parecido com Nika, que seja uma entidade original do mundo de One Piece, que não seja algo do nosso mundo. Então não acho que vai ser, sei lá, a Zoan mítica do diabo, coisas assim. Acho que vai ser a Zoan mitológica de alguma outra coisa que vai ter um nome diferente dentro do mundo de One Piece, que aí sim pode representar o diabo e tudo mais. Uma ideia, inclusive, que eu tive é que será que a aliança dos 20 reinos lá do século perdido, por acaso não foi uma aliança forçada através de Mu, desse pacto forçado aí, e aí Joy Boy teve que lutar contra os 20 reinos por causa disso? Combinaria muito com o tema e com tudo mais que a gente viu, e seria interessante se isso realmente tivesse acontecido. Outra coisa, Imu fala no capítulo passado que a Terra Sagrada está em chamas, ou seja, eles estão sob ataque, e por isso ele precisa que os Cavaleiros Sagrados voltem lá, né? Ele falou, precisamos de potencial militar. E aí eu fiquei pensando, por que não o próprio Imu não intervém lá, já que é tão poderoso, consegue fazer pactos forçados, transformar gigantes em demônios? Será que tem alguma outra condição ou alguma coisa dentro da Terra Sagrada lá em Marijoa que faz com que Imu não dê as caras? Será que ele realmente precisa ficar se resguardando ali e não se mostrar pro mundo para que a fantasia, né, de que o mundo é um mundo pacífico continue? Mas eles estão na Terra Sagrada, o pessoal não vai descobrir isso. Então faz sentido manter as aparências, já que lá em Egghead mesmo a gente viu os Gorosei transformados e resolvendo os problemas? Enfim, confusão completa. Sendo muito sincero, de primeiro eu não gostei, mas fui digerindo, fui lembrando também, porque a gente tava vindo nesse viés científico já faz muito tempo, e aí do nada aparecer com magia, eu fiquei com um gosto meio agridoce na boca, mas relendo o capítulo algumas vezes, pensando melhor, faz muito sentido, porque a birotagem, a maluquice no mundo de One Piece já é instaurada. Então basta o Oda dar uma explicação que seja justa e lógica de acordo com esse mundo, que tá tudo resolvido. E uma coisa interessante é que aquela sensação que eu tive de o começo de One Piece tá ali, meio que sumiu, né? Porque agora parece que tem uma ameaça real. Claro que lá com os Gorosei e Egghead tinha essa ameaça, mas agora a ameaça tá ali na nossa frente, mais impactante ainda, acima da que a gente tava em Egghead, sem contar que a gente sabe que Imu original não tá ali, então é provável que tenha um poder ainda maior que está por vir. Enfim, recomendo demais que vocês vejam o meu review lá, o primeiro vídeo do 1138, tem muitas ideias bacanas lá, e recomendo também que vocês vejam o meu último vídeo, que foi o Mega Review, tem muita coisa bacana lá. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui, um grande abraço para geral, valeu, falou, fui, tchau.